Pois é, geralmente eu tenho aqui a tela de análise pós-jogo, mas eu vou começar com a tela do jogo aqui para dimensionar aqui o nosso espectador, nossa audiência que talvez não tenha assistido o jogo e tá só pegando o corte. Se esse é o tempo de jogo na segunda etapa, não foi um erro, não foi algo fora do comum que aconteceu, sim, 67 minutos de segunda etapa, até teve algo de fora do comum, uma confusão no final que prolongou o jogo, uma demora absurda para checar um possível pênalti para o Amazonas, que depois acabou sendo anulado. E no meio dessa confusão toda, na primeira etapa, o Mário Sérgio fez o gol que deu a vitória ao Paysandu de pênalti, depois de um vacilo enorme do Rafael Soares no lance, que achou que jogava vôlei ou algum outro esporte que se usa a mão. E agora o Paysandu chega a 4 pontos e o Amazonas fica estacionado com 0. Na próxima rodada recebe um Volta Redonda. Cássio Ângelo, uma partida no primeiro tempo ruim do Amazonas, na segunda etapa melhorou, mas aí já era tarde demais, o Paysandu soube se defender e sai com a vitória. Sim, Giovanni Barros, como a gente falava aqui durante a transmissão, fizemos mais de 2 horas de jogo, e não falamos de transmissão de jogo, falamos de jogo, porque o primeiro tempo foi 53 minutos, aí teve esses 60 e pouco aí, quase 2 horas somado aí os dois tempos. Primeiro tempo do Amazonas muito ruim, como você bem falou, a equipe entrou no modo ali reativo, discordo um pouco da estratégia usada, em momento algum surgiu efeito. Eu acho que a equipe do Amazonas deixou a desejar muito em aproveitar o fator campo, o fator torcida a favor e jogar mais para cima do Paysandu, e acabou saindo aí, como você bem falou, com um resultado negativo na primeira etapa. Na segunda etapa eu acho que a equipe melhorou, claramente as mudanças do treinador surtiram efeito, o Diego Torres não estava bem na partida, e aí entrou o Igor Bolt, entrou razoavelmente bem, deu mais dinâmica junto com o Sassá, mas faltou também muito bola rolando. Tinha lances aqui que não passava 30 segundos de bola rolando, ou ia para um lateral, ou era uma falta. Realmente faltou futebol, mas o Amazonas na segunda etapa foi melhor e, no meu modo de ver, mereceu o empate. Pois é, o empate não veio podia até acontecer num pênalti, né, que foi marcado dentro de campo, depois o VAR pegou impedimento no lance e aí foi anulado. Terminou 1-0. Adiel Reis, o Paysandu fez uma partida no primeiro tempo boa, né? Quando até o gol ali tomava o controle da partida, era superior, tinha mais volume de jogo. Depois recuou, chamou o Amazonas, que esbarrou nas próprias limitações, mas o Paysandu sai vitorioso, conseguiu se defender, soube sofrer, né? Diriam os especialistas aí, e garantiu a vitória. Chega a 4 pontos, dependendo do que acontecer lá em Volta Redonda e Botafogo da Paraíba, pode terminar na liderança do grupo, ou pelo menos na segunda colocação. Uma derrota dolorida para o Amazonas, Estevão Barros, porque é a segunda, né? É a primeira em casa, mas já é a segunda. O time deixa de, pelo menos, garantir 3 pontos que seriam obrigatórios em casa. A verdade é que o Amazonas, no primeiro tempo, jogou um futebol reativo, como vocês disseram, mas com falta de atitude. Mas eu volto a repetir aqui, a falta de estratégia custou caro para a equipe do Amazonas. Não dava para ver uma equipe organizada. O Paysandu sabia o que tinha que fazer. O Paysandu, quando se defendia 2 linhas de 4, um centroavante na frente e um volante, simples, marcando e impedindo que o Sassá tocasse na bola. Diego Torres não conseguia municiá-lo e não tinha aquela criatividade do último passe. Bom, no segundo tempo, algumas alterações ali, principalmente de movimentação, já estava 1-0 para o Paysandu mesmo. O Amazonas se lançou ao ataque, e o destaque fica para o Patrick, que virou praticamente ponta direita no segundo tempo, avançou e quase era o principal atacante ali pelo lado direito do ataque do Amazonas. Isso mostra muito falta de versatilidade técnica. Aí eu não sei dizer se é do treinador, Estevão Barros, se é dos jogadores, eu não sei de onde se originou isso, mas a falta de leitura da partida fez com que o Amazonas demorasse a entender que precisava atacar que jogava em casa.
faltou atitude, tudo bem, mas se tivesse pelo menos ali estratégia, tivesse dominando a partida e por lances eventuais o Paysandu tivesse na frente, tudo bem, mas a posse de bola foi mais do Paysandu, as chances mais perigosas foram do Paysandu, ou seja, nem isso o Amazonas conseguiu dominar. Então, no fim das contas, eu acho que a derrota foi merecida pelo conjunto da obra. No segundo tempo, o Paysandu abriu mão de jogar, deu a bola para o Amazonas, e o Amazonas não sabia o que fazer com ela. A verdade é essa. Melhorou da metade para o final, e depois da expulsão, impressionante, com um jogador a menos, a equipe conseguiu jogar mais bola, mas a verdade é que se tivesse um resultado, que se a gente fosse falar depois de assistir o jogo, é que o Paysandu mereceu a vitória pelo que fez na primeira etapa. No segundo tempo, o Amazonas foi muito mais transpiração do que inspiração. Eu poderia ter empatado ali no pênalti, esbarrou também no goleiro Matheus Nogueira, naquela finalização de fora da área, mas no mais, eu acho que assim, futebol mesmo hoje foi muito pouco visto na Arena da Amazônia, viu? Um jogo a nível Série C mesmo, Estevão Barros. Que bom, né? Foi o campeonato que a gente fez, então que bom que foi no jogo a nível de Série C. Cássio Ângelo, agora faltam 4 jogos aí. O Amazonas ainda tem chance de se classificar. E você, pelo que viu, acho que na segunda etapa principalmente, né? Você acredita que essa classificação pode acontecer ou o Adiel já querendo causar aqui, falando que a vaca já tinha ido pro brejo? É possível, uma classificação totalmente possível. Vai fechar a primeira rodada com Volta Redonda em casa, abre com o Botafogo da Paraíba e depois tem Paysandu fora e Volta Redonda fora. A verdade, faz Volta Redonda em casa, aí Volta Redonda fora, fecha, vai jogar com o Paysandu e fecha com o Botafogo em casa. Pois é, a Champions League fica copiando a Série C. Um pouco chato isso até. É possível, Estevão Barros, mas tem que fazer o simples. Tem que armar o treinador Lacerda, tem que olhar muito para o Paysandu e hora tem que armar esse time mais de uma forma que potencialize mais o que ele tem de bom. Eu vi hoje o garoto Patrick jogar bem, o Vitor Bolt que veio, o Igor Bolt que veio do banco jogou bem. O jogador que sofreu o pênalti, agora me fugiu o nome dele, Estevão Barros. O Rafael. O que cometeu o pênalti, na verdade, Não, né? que O Rafael. sofreu o pênalti. O terceiro do sim. pênalti. Foi pênalti. Foi o mas Tavares, aí não foi? Isso. Entrou bem. Eu acho que esses jogadores que vieram no banco têm a possibilidade de entrarem aí como titulares. Deram muito mais dinâmica ao meio campo do Amazonas. E ter o Sassá como esse jogador. Ora ele não precisa ser sempre o protagonista da equipe. Ele pode ser um bom coadjuvante, saindo mais da área, abrindo espaço principalmente para o garoto Ítalo, que é um bom jogador. Falta tomar a decisão mais correta dele. Mas dá para trabalhar com esse elenco do Amazonas. Apesar das 2 derrotas, eu não vejo essa equipe como terra arrasada, não. Vai ser difícil? Vai. Mas é possível ainda. E você, Adiel, a gente comentou Você, na verdade, comentou durante a live, né? Que pelo cenário do futebol amazonense não acha nada improvável pedirem a cabeça do treinador Rafael Lacerda. Você acharia justo ou precipitado uma possível troca ainda, visto que ele tem uma história no clube, tá aí desde o ano passado, foi campeão amazonense, fez uma boa Série C, mesmo que, né, imaginando o pior cenário aqui que seja a não conquista do acesso, vai manter o time na Série C ainda, acho que já é uma campanha histórica, mas você acha que seria uma falha, algo inadmissível na tua avaliação do trabalho do Rafael Lacerda? Uma possível pressão aí em busca do acesso? Não, acho que tipo assim, demitir ele seria um grande erro. Eu acho que assim, trazer alguém para mudar toda a filosofia com o carro andando e agora principalmente no final do caminho não é a melhor solução. Mas eu conheço futebol amazonense e essa possibilidade sempre existe, viu? Perder 2 jogos da importância que foi e da maneira que foi, Estevão Barros, eu diria que existe a possibilidade, mas eu acho que a diretoria do Amazonas não vai por esse caminho, não. Eu espero que não. Acredito que o Amazonas tem futebol sim para reagir, acho que tem condições de conseguir, só que a margem de erro foi zerada, né? As 2 derrotas que poderiam acontecer, que eu acho que é o máximo que você pode perder no mini torneio de tiro curto assim,
já foram. Então agora só pode vencer. Até empates não podem ser considerados mais. A equipe tem que ser 100% de aproveitamento a partir de agora para tentar conseguir o acesso. E dependendo dos resultados, pode até não acontecer. Então essa margem de erro que tinha não tem mais. Acabou jogando uma pressão para si mesmo que não deveria. Poderia ter empatado o jogo do Botafogo, poderia ter ganhado hoje de uma maneira mais tranquila. Então é só questão, Estevão Barros, de colocar a cabeça no lugar e ver que tem certas situações, como o Cássio disse, que você precisa fazer o básico para ganhar uma partida. Então, ao invés de tentar inventar alguma coisa diferente para surpreender o adversário, joga no básico que você consegue ganhar. Hoje, talvez nenhuma coisa nem outra funcionou e o Amazonas parecia um pouco mais perdido. Mas condições tem. Se vai fazer, como eu falei no início da partida, é uma coisa que a gente tem que ver jogo a jogo. Vocês acham que o estádio também, o fato de ter sido na Arena da Amazônia e não no Carlos Amit, estádio onde toda a campanha foi construída, você acha que isso afetou um pouco, prejudicou essa equipe do Amazonas, Cássio? E talvez não tá tão ambientado com o estádio, talvez a pressão do Carlos Amit, o Caldeirão, possa ter feito a diferença, ou o time hoje também não pode se apoiar nisso porque jogou pouco futebol? Não, Estevão Barros não pode se apoiar nisso, não. A torcida foi, a torcida compareceu, apoiou. Se fosse no Carlos Amit, eu acho que a pressão da torcida teria sido maior, mas em momento nenhum eu vi o time do Amazonas esfriar em campo. Eu vi uma equipe bem postada, que era a equipe do Paysandu, enquanto uma equipe do Amazonas que não teve variação tática. Eu acho que não pode colocar a culpa aí no Zamit, não. Pois é, o próximo jogo da... Eu acho que se fosse no Zamit, a porrada teria sido mais certeira no rapaz do Paysandu, viu? A torcida fica mais perto. Uma boa questão, Diogo, agora. Se fosse no Zamit, esse jogo, pelo tempo de acréscimo e aquele pênalti lá dos 5 minutos, talvez não teria acabado legal, não. Exatamente. Eu acho que então foi bom não ter sido no Zamit esse jogo. Bom, a gente certamente estaria transmitindo ainda já uma luta de boxe, então, né? Uma briga campal no meio aqui no meio da... Exatamente. Próximo jogo, no próximo do Amazonas, contra o Volta Redonda, no próximo sábado, em Manaus, a partir das 18 horas. E o horário é bom pra jogar futebol, olha. Um horário mais ameno, né? Já um pouco o calor 30, de Manaus 32. Vai ter dado uma baixada e as equipes poderão, quem sabe, produzir futebol. O que você espera desse confronto de El Reis? Você acredita numa possibilidade de vitória? Volta Redonda que empatou com o Paysandu, né, na primeira rodada e joga com o Botafogo da Paraíba em casa amanhã, a partir das 19 horas. A verdade, Estevão Barros, que eu vejo um jogo mais difícil ainda. Viu? Na primeira fase da Série C, o Amazonas começou ganhando de 1-0 no Rio de Janeiro e tomou 5-1. Foi um jogo bem complicado para o Amazonas, foi totalmente dominado, não conseguiu assim, jogar futebol, foi que nem hoje praticamente. Então eu vejo mais uma vez uma partida complicada, assim, precisa rever algumas coisas? Precisa, mas eu acho que é muito mais questão de jogadores. O Cássio foi muito bem, os jogadores que entraram hoje fizeram a diferença na partida e talvez pro jogo contra o Volta Redonda, uma mudança de peças ali no esquema tático, o Estevão Barros pode fazer diferença, mas eu espero mais um jogo difícil para o Amazonas. Ele pode fazer ser fácil, mas depende muito, né, de atitude desde o primeiro minuto de partida, querer jogar futebol para ganhar. A partida é em casa e mais do que nunca tem a obrigação de conquistar a vitória e fazer os 3 pontos, porque talvez a terceira derrota aí já fica bem mais complicado, viu? Talvez matematicamente não tenha mais nenhuma chance. É uma possibilidade. Então é um jogo importantíssimo aí, já é um jogo de vida ou morte aí pro Amazonas, que vem de 2 derrotas, precisará. E tem um outro detalhe também, que é o saldo, né? O Amazonas está com saldo de -2, o Botafogo tem 1 de saldo, os outros 2 estão zerados, empataram. Quer dizer, o Paysandu está com 1 agora. Então, isso pode ser um outro fator aí nessa disputa, porque como ele já larga atrás, é possível que ele vai ficar ali próximo de seus concorrentes e até empatado. Então tem um saldo positivo também.
é importante, então já começa a entrar nessa luta de não só ganhar os jogos, mas aí ter que fazer placares, combinação de resultado, complica ainda mais a situação. Então esse jogo contra o Volta Redonda é de suma importância para a equipe do Amazonas continuar a sua caminhada rumo à Série B.